Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, e nesse vídeo eu vou resolver o problema 9, que está lá na unidade 2 da nossa disciplina de eletromagnetismo 1, tá? Aqui o que eu estou fazendo nessa aula é explicar com mais detalhes esse problema, porque na aula de conteúdo eu passei muito rápido na resolução. Então essa aula eu vou explicar ele com mais detalhes, mais devagarinho, tá? Então, ó, dado o campo vetorial F, né, que representa esse nosso campo vetorial, igual a R vezes seno de φ, né? Lembrando que o φ é uma das coordenadas, tá vendo? R vezes seno de φ na direção de R. Então ele é um campo vetorial justamente porque ele tem componentes aqui, nesse caso, em 3 direções. R, φ e z. Na direção de R, a gente tem esse termo, R vezes seno de φ. Mas na direção de φ, a gente tem o termo r ao quadrado vezes cosseno de φ. Mas, na direção de z, a gente tem o termo 2 vezes r vezes e elevado a menos 5z, onde esse e representa a exponencial. Cada um desses termos, ó, esse termo daqui é o nosso fr, né? Esse termo daqui é o nosso fφ e esse termo daqui é o nosso fz. E a fórmula, né, porque ele vai pedir o divergente, ó, determine o divergente desse campo no ponto P, onde o R é igual a 1 sobre 2, 0,5, né? O φ é π sobre 2 e o z é igual a 0. Então, depois de calcular o divergente, a gente ainda vai ter que substituir. Em R, a gente substitui por 1 sobre 2, em φ, a gente substitui por π sobre 2, e em z, a gente substitui por 0 para encontrar o valor do divergente nesse ponto, em coordenadas cilíndricas, tá? Então, a fórmula do divergente em coordenadas cilíndricas é essa fórmula daqui. Divergente do campo vetorial F é igual a 1 sobre R vezes a derivada de, em relação a R, de R vezes a componente FR, que é essa componente aqui, mais 1 sobre R vezes a derivada em relação a φ dessa componente aqui, que é o fφ. R ao quadrado vezes cosseno de φ. Mais a derivada em relação a z da componente z, que é essa componente aqui, 2r vezes e elevado a menos 5z. No primeiro passo, o que eu fiz? Antes de resolver a derivada, eu vou substituir. No lugar do fr, eu coloquei o r vezes seno de φ. E aí, ó, repeti tudo, ó. 1 sobre r vezes a derivada de R vezes, ó, R vezes o FR, que é R vezes seno de φ. Então, esse R que aparece aqui dentro é da fórmula, tá? Tem um R que aparece aqui que é o da fórmula. R vezes o FR. Quem é o FR nessa questão? Nessa questão, o FR é R vezes seno de φ, que é o que a gente substituiu aqui. Não fiz a derivada ainda, eu só estou substituindo. Mais 1 sobre R vezes a derivada do fφ. No lugar do fφ, eu coloquei o termo fφ. R ao quadrado vezes cosseno de φ. Então tá aparecendo aqui, ó. R ao quadrado vezes cosseno de φ, derivada em relação a φ. Mais a derivada em relação a z, a fz, né? A derivada em relação a z de fz. O fz é o 2r vezes e elevado a menos 5z. Então, no lugar do fz, eu coloquei 2r vezes e elevado a menos 5z. E aí, então, eu substituir na fórmula. Ainda antes de resolver a integral, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver o que eu consigo já fazer de conta. E a gente consegue observar, ó, que o r vezes r é r ao quadrado, né? Então já fizemos uma primeira continha aqui para facilitar a nossa vida antes de fazer a derivada. R vezes r é igual a r ao quadrado. Tá aqui. Então a única coisa que eu fiz dessa segunda linha para a terceira linha foi fazer o r vezes r igual a r ao quadrado. E aí todo o resto eu repeti, tá? Todo o resto é uma repetição da linha de cima. E agora da terceira para a quarta linha, o que eu vou fazer antes ainda de fazer essa derivada? Ó, essa primeira derivada daqui é uma derivada em relação a r. Se é em relação a r, eu vou manter dentro da derivada só o termo que tem r. No nosso caso é o r ao quadrado. Esse seno de φ é uma constante para a derivada em relação a r. Significa que ele não vai influenciar, né? A gente não vai fazer nenhuma operação sobre ele. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou simplesmente tirar ele da derivada e vou colocar ele aqui fora, ó. Vou tirar ele da derivada e ele vai aparecer aqui, ó, multiplicando 1.
1 vezes seno de φ dá seno de φ. Então, ó, nessa transição daqui para baixo, o que eu fiz foi simplesmente tirar o seno de φ da derivada. Como a derivada é em relação a r, o termo seno de φ não vai afetar o valor dessa derivada. E aí, ó, o seno de φ veio aqui para fora. Veio multiplicando 1. 1 vezes seno de φ vai ficar seno de φ dividido por r. Vezes a derivada, ficou só o r ao quadrado agora aqui dentro. Vezes a derivada de r ao quadrado em relação a r. Bem, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Só que dessa vez, esse termo é a derivada em relação a φ. O único termo que tem φ é esse daqui, ó. Olha o cosseno de φ aqui. O r ao quadrado, pra gente, nessa derivada em relação a φ, é uma constante. Como tal, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o seno de φ aqui. Vamos pegar o r ao quadrado e vamos jogar ele para fora dessa derivada. 1 vezes r ao quadrado é igual a r ao quadrado. Tá aparecendo aqui, ó. Então, repara que ficou apenas o termo cosseno de φ, que é o que vai ser influenciado, né, pela derivada. O termo r ao quadrado a gente tirou. E da mesma maneira, nesse termo aqui, a derivada em relação a z, o único termo que tem z é a exponencial, e elevado a menos 5z. Esse termo 2r, esse termo 2r, a gente vai tirar ele dessa derivada. Então, 2r vai ficar aqui do lado de fora, ó. 2r vezes a derivada de e elevado a menos 5z em relação a z. Então, o que a gente fez foi simplesmente pegar as constantes, que são esses termos que não dependem, né, não são a variável que a gente está derivando. A gente pegou essas constantes e tirou da fórmula da derivada, só para ficar mais fácil de enxergar qual é a derivada que a gente está fazendo. Na prática, a gente poderia ter resolvido a derivada e repetido a constante, que é o que a gente está fazendo aqui. Só que só para ficar um pouquinho mais detalhado, eu tirei essas constantes de dentro da fórmula da derivada. Mais uma simplificação que dá para fazer antes ainda de resolver essa derivada é que esse r ao quadrado dividido por r dá r, né? Então, essa passagem dessa linha para essa, a gente fez o r ao quadrado dividido por r, isso é igual a r. E agora, finalmente, vamos então fazer a derivada. E aí, todo o resto a gente vai repetir, né? O seno de φ dividido por r, repetimos. Seno de φ dividido por r. Derivada de r ao quadrado em relação a r é 2r. Seria x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. De r ao quadrado, 2r. Então tá aqui. 2r é a derivada do r ao quadrado. Mais r vezes a derivada de cosseno de φ. Em relação a φ, né? Derivada de cosseno é menos seno de φ. Então ficou r vezes menos seno de φ. Mais 2r vezes a derivada de e elevado a menos 5z. Essa derivada, o que a gente vai fazer? A gente pega esse menos 5, desce ele multiplicando, menos 5, vezes, repete a exponencial, vezes e elevado a menos 5z. Se fosse e elevado a 3z, ficaria 3 vezes e elevado a 3z. Se fosse e elevado a 10z, ficaria 10 vezes e elevado a 10z. Então a gente sempre repete, tá vendo? Sempre repete a exponencial e aparece multiplicando aqui, ó, esse termo que está ligado, nesse exemplo, ao z, né? Que é o menos 5. Esse termo ele desce. Então isso aí é só para lembrar de derivada de exponencial. Então até esse ponto daqui a gente resolveu todas as contas. O que a gente vai fazer agora é tentar simplificar. Por exemplo, ó, 2 vezes seno de φ é 2 vezes seno de φ, né? E o r que tem aqui multiplicando com esse r dividindo, a gente pode cortar. Então a gente cortou esse r com esse r, ficou só o 2 vezes seno de φ. Ou seno de φ vezes 2, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Mais r vezes menos seno de φ. Mais com menos, isso aqui é uma multiplicação, né? Então a regra dos sinais. Mais com menos é menos. E aí r vezes seno de φ é r vezes seno de φ, né? E aqui a mesma coisa, ó. Mais com menos é menos. 2 vezes 5 é 10. Então ficou 10 menos 10r vezes e elevado a menos 5z. E esse resultado daqui é o divergente desse campo vetorial aqui, ó.
O que a gente acabou de fazer foi o divergente desse campo vetorial. Então, esse é o valor do divergente em qualquer ponto R, φ, Z. Então, para qualquer valor de R, de φ e de Z, que a gente substituir, a gente consegue calcular o divergente desse campo vetorial a partir dessa fórmula. No problema, ele quer que a gente calcule o divergente nesse ponto aqui, ó, em que o R é igual a 1 sobre 2, o φ é igual a π sobre 2 e o Z é igual a 0. Para isso, basta a gente substituir nesse resultado, né, na expressão do divergente. No lugar do R, a gente coloca 1 sobre 2, no lugar do φ, a gente coloca π sobre 2, e no lugar do Z, a gente vai colocar 0. Então, é isso que a gente faz aqui, ó. A gente substitui. No lugar do φ, botamos o π sobre 2, menos R, que é 1 sobre 2, vezes seno de φ, que é π sobre 2, menos 10 vezes R, que é 1 sobre 2, vezes E elevado a menos 5 vezes 0. Menos 5 vezes 0 é 0, né? Então, E elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse termo daqui, ó, menos 10 vezes 1 sobre 2 vezes 1, vai ser menos 10 vezes 1 sobre 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar menos 5, né, esse termo daqui. Esse termo daqui é menos 5. E aí, seno de π sobre 2, vocês podem na calculadora fazer seno de π sobre 2, lembrando de colocar em radiano. Vocês vão lá, mode. Na minha calculadora eu aperto mode 2 vezes. Mode, e aí eu escolho a opção 2, que é o rad. E aí eu faço seno, se eu quiser eu faço lá o seno, abre parênteses, de π, dividido por 2, fecha parênteses. Aí ele vai me dar lá, é igual a 1. Ou então, lembrando, né, π sobre 2 é 90 graus, porque π é 180. Dividido por 2, 180 dividido por 2 é 90 graus. E aí, fazendo em graus, né, a gente tem que colocar mode 2 vezes, escolhe a opção 1, que é o deg, né, que seria degree, que é graus em inglês. E aí a gente pode fazer lá o seno de 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, de toda forma, né, lembrando que o seno de 90 graus, ou seno de π sobre 2 radiano, é igual a 1. E aí, 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 sobre 2 vezes 1 dá menos 1 sobre 2. E aí, aqui fazendo a conta, ó, 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 menos 1 sobre 2 vai dar menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2 é o valor do divergente desse campo vetorial nesse ponto aqui, que é a resposta do problema. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!